Paz, galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Bate-Papo Um Só. E antes de a gente entrar no assunto aqui e apresentar os convidados da noite, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, ficar por dentro aí dos vídeos e conteúdos que a gente vai estar postando aí no decorrer das semanas. Amém? Bora lá então, vamos falar hoje aí com meus amigos Eduardo, Tudo certo? Bruno E aí, tudo bem? e o meu amigo de sempre, Pedro, Tamo aí. autor e mais um monte de coisa. Ó, mais um monte de coisa. Vamos começar então, Eduardo. Se apresenta aí para nossos telespectadores. Então, pessoal, eu sou o Eduardo, tenho 19 anos e sou casado com a mulher mais linda do mundo, Gabriela Rodrigues. Sou filho do escritor e autor do livro Por Trás das Cortinas da Religiosidade, Pedro Silva, Esse e mesmo. da Jordana dos Santos, que está ali no bastidores. E é isso aí. E é isso aí. Ah, tá show de bola. Vai lá, Bruno. Se apresenta aí. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Emanuel, sou casado com a Karen. Hoje eu sou pai do Ezequiel, que é um gurizinho hoje que está com 6 meses, que está dando um pouquinho de trabalho para nós, mas é uma bênção, uma sementinha aí que foi gerada. E também eu sou primo dessa figura aqui, do Eduardo, sou sobrinho do Pedro, né? Do Pedro, o autor do livro. E sou amigo há bastante tempo também. Conheço bastante tempo o Mika. Antes da fama Antes da fama, antes dele, né, estar nessa vida de blogueiro e tal. e podcaster, de host. Amém? É isso aí. Vamos lá então, Pedro. Vamos falar hoje sobre o 5º capítulo do livro Por Trás das Cortinas da Religião. Vou até deixar mais perto aqui para quem não viu ainda direitinho. Nossa, beleza. É. Saindo da escuridão. Vamos lá então. Vamos entrar nesse assunto. Fala pra nós. Saindo da escuridão. Agora há pouco, nós saímos da escuridão. Agora há pouco, é verdade. Acabou a luz aqui. A gente tá regravando esse episódio de novo. Vamos lá. Voltou agora, Voltou saiu agora. da escuridão. Então, Mika, esse capítulo aí a gente tá contando um pouco de como foi a mudança de chave ali, né? Nos 4 primeiros capítulos ali a gente falou sobre questões específicas que aconteceram com nós ali, e chega esse quinto, que é saindo da escuridão, que é quando a gente saiu desse sistema religioso, né? Eu não sei se nós saímos, Deus arrancou nós, mas o que aconteceu, qual foi as questões ali que geraram essa nossa saída, né? Então é isso que a gente vai contando ali no livro, e vamos falar um pouco também aqui no bate-papo sobre isso, né? Porque o porquê saindo da escuridão. É que talvez as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, vão pensar assim, tá, mas lá atrás você falou que já estava há 20 anos, né? Dentro de uma igreja, entre aspas. E a princípio nós podemos pensar assim que as pessoas que estão na escuridão são aquelas que estão no mundo, estão, né, digamos, perdidos lá fora, né, no pecado, enfim, nessas coisas. E então essas pessoas vivem na escuridão. Mas o que eu aprendi com tudo que aconteceu na minha vida, na nossa vida, foi que tu pode estar num ambiente religioso e ainda assim permanecer na escuridão, né? Ainda assim estar em trevas, porque foi o que aconteceu com nós, né? Na real, nós passamos esse tempo dentro de um sistema que nos escravizava, né? Nos manipulava, e nós não conseguíamos enxergar isso. Sim. E a questão da religiosidade é sobre isso. As pessoas que lideram esses ambientes, eles fazem questão que as pessoas se mantenham assim. Porque, como eu cito no livro ali, quando tu tá cego, todo cego precisa de alguém para guiar ele, né? Para dizer para onde ele tem que ir, para acompanhar ele, para estar. E dessa maneira, então as pessoas se colocam como uma autoridade superior sobre a vida de outra, dizendo o que ela tem que fazer, o que pode vestir, o que não pode. E, enfim, várias questões da vida, né? E a gente se viu por muito tempo nessas situações, e também nós vamos falar um pouquinho de quando nós saímos, e nesse mesmo período, assim, Deus já alinhando algumas coisas da nossa vida,
também nós vamos falar um pouquinho da mudança de mentalidade a respeito, né? Entre religiosidade e reino, que foi bem nesse período também que a nossa mente foi mudada, transicionada para uma questão de reino, porque nesse ambiente que a gente viveu, então, durante 20 anos, então eu iniciei lá com 17 anos, né? Então, aquilo que é ensinado para ti ali, tu é novo, né? Ainda novo na fé e também novo em maturidade, né? Um jovem. Então, a questão da religião, ela cria um modelo, um padrão de crente, né? De cristão para ti. Que é o cara que usa terno, gravata, de barba feita, cabelinho na régua. Enfim, um padrão, Um estereótipo, né? uma questão por fora, né? E aí tu começa, quando tu tá ali, tu enxerga as pessoas lá de fora, um cara que tem tatuagem, um cara. Ah, esse não é crente, que foi o que aconteceu muitas vezes comigo. Então nós vamos falar também no decorrer desse bate-papo aí um pouco sobre isso. Que tá o Bruno aí também, que passou muito tempo, trabalhava comigo, né, na serigrafia lá. E ele viu muita coisa, eu indo para as reuniões e dizendo, não, agora eu saio, E eu voltava e eles manipulavam a minha mente, não, eu vou Se continuar, acertava. porque falaram isso. E também ele participou dessa questão dessa mudança de mentalidade, assim, de eu olhar para uma pessoa e dizer, ah, isso aí não é crente nada, e depois, né, mais aí no decorrer a gente vai frisar bem essa história. Também tem o Eduardo, que foi, digamos assim, o epicentro do vulcão, né? Que foi a pessoa que Deus permitiu que tocassem nele, na vida dele, para que eu realmente saísse desse lugar. Então, porque enquanto estavam fazendo comigo, com a Dana, é uma coisa, a gente aguentava no peito e tentava, né? E eu lembro que eu dizia na época, não, eu vou ser o Lutério, porque eu vou falar e eles vão mudar. E é o pior erro que tem, né? Talvez Só vocês. acabou se machucando mais, né? Exatamente, talvez vocês que estão nos acompanhando aí pensem da mesma forma, não, porque eu vou falar, porque não vão mudar, gente. Infelizmente, procure outro lugar, procure outro ambiente que pregue a verdade, que tenha a Bíblia como centro, porque não vão mudar, tu só vai se ferir a tua casa, porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu dizia, não, vamos mudar, então eu batia de frente, daí vinha mal uma pancada, não, mas vamos continuar. Até que um dia, né? Aconteceu essa questão aí com o Eduardo, e aí então, quando toca no filho da gente, quem é pai e mãe aí sabe, aí a conversa é outra, né? Porque até então, como tu relata no livro ali, tu já estava desiludido com algumas questões, principalmente financeiras ali, né? Sim. Então, o ápice para que tomasse de fato a decisão de sair desse lugar foi quando decidiram tocar no gurizinho, no Eduardo, Piaz. no Piazinho. E a partir dali, até tu conta no livro, né, que a Dana já tava querendo Sim. sair, não queria mais congregar ali, Sim. e tu deu uma insistida em continuar naquele lugar, né? Sim. Como tu falou, que quero ser solteiro e tal. Então, o gurizinho tá aí, pode contar pra nós como é que foi esse momento da vida dele, né? Porque foi, como o Pedro relata no livro ali, teve um momento bem marcante ali que de fato foi o checkmate para ele sair desse lugar. Que foi o que aconteceu contigo naquele lugar, né? Então, conta pra nós aí como é que foi a tua experiência na religiosidade. Cara, sobre esse assunto específico, ah, durante muito tempo da minha vida ele foi esquecido, né? Aconteceu e ficou esquecido na minha mente. E tanto que acho que ano passado, talvez, creio eu, quando o pai estava escrevendo essa parte do livro, ele me perguntou, ele veio e me perguntou o que que eu senti naquele momento, do que aconteceu. E naquele momento foi como se eu tivesse voltado no tempo e revivido tudo aquilo de novo. Eu lembro que eu passei uma noite meio perturbado, lembrando de tudo isso, e não que o pai foi mal fazendo essa pergunta pra mim, né? Mas foi uma forma de eu realmente liberar a cura naquele momento. Porque eu vou contar o que aconteceu, Não, mas vai vai ficar lá. estranho. Mas No livro ele conta, mas pode falar pra é, gente, só pra teu ficar ponto por de dentro vista. aqui. O que acontece? Desde os meus 8 anos eu tocava bateria na igreja. Ele. É, Ah, tá sendo generoso. Foi não, aí. não, não era nada. Não, na igreja foi. É, mas. Foi. É.
Mas aí ele começou na igreja não sendo nada, né? Ele não- Não. Depois ele virou bater. Ele virou bater. Nada. Então, isso sempre foi uma paixão, né? Que queimou dentro do meu coração de... E o primeiro instrumento foi abacate. primeiro instrumento foi a bateria. Não, foi umas latas primeiro. Tá, mas As latinhas. A gente nunca vai esquecer. as latinhas. Então, já estava acontecendo ali. Claro que eu, na época, era uma criança, eu tinha 11 anos, mas não entendia muitas coisas, né? Mas eu sentia muito porque meus pais não estavam bem e acabava caindo sobre mim muitas coisas também. Por mais que não vinha diretamente para mim, eu acabava sentindo também. Sim. E teve um culto que veio um pregador famoso, né? De São Paulo. O profeta, né? Sim. E ele cantava, né? E eu toquei bateria pra ele aquele dia e tal. E no final do culto ele veio, me elogiou bastante e disse que na próxima quinta-feira ele iria voltar a pregar lá e cantar e queria que eu estivesse lá tocando bateria. E tá, passou a semana e tal. A, a mãe já não tava indo porque ela tinha que estudar. Eu e o pai chegamos na igreja, eu entrei primeiro. E eu tava louco, né? Faceiro pra ir lá Faceiro que tocar na tocar. bateria. E eu cheguei lá e simplesmente tava a banda toda completinha, né? De sempre. E só no lugar da bateria tinha uma outra bateria, que não era aquela minha, caindo aos pedaços. E uma outra pessoa tocando. E naquele momento eu senti como. Eu não sei se eu posso dizer que eu já senti rejeição na minha vida. Mas foi como se eu tivesse sentido isso. Foi um momento que eu me senti insuficiente, né? Claro, hoje eu tenho um entendimento totalmente diferente de que o que eu faço não é para as pessoas, né? É para Deus. Mas naquele momento eu entendi que eu não era bom no que eu fazia. E tem o fator que tu era uma criança também, né? Exatamente. Então tinha toda uma expectativa em volta daquilo ali, né? E daí eu lembro que o pai entrou logo depois e me perguntou o que tinha acontecido. E eu falei que tava com dor na mão. Sim. Falei que não ia tocar e tal. Daí ele subiu no altar, ficou lá um tempinho e desceu. E daí me convidou para ir embora e eu, todo envergonhado, Sim. não quis. Que... E daí, do nada, ele foi, do nada voltou a mãe. E me puxou pelo braço, vamos Nem lá. perguntou, só, Nem perguntou. não, só É, pegou vai. teu braço e foi. E Vambora. daí, acabou que a gente saiu de lá. Então, como eu disse antes, pra mim, aconteceu aquilo ali sumiu na minha mente. E quando o pai me perguntou no passado sobre isso, foi que voltou então. E as pessoas que fizeram isso comigo, né, são meus jeans. E hoje eu converso com eles, vejo eles, é normal, tudo bem, mas eles nunca me pediram perdão. Eles vivem nesse ambiente ainda e não. É muito difícil para nós acreditar que possa haver uma mudança ali, mas eu creio que para Deus pode, né? Então eles nunca me pediram perdão sobre isso, mas naquela noite eu pude liberar perdão dentro do meu coração sobre eles. Eu falei com Deus e liberei perdão sobre a vida Sim. deles. E é mais ou menos isso. Deixa eu só. Pode ir lá, vai lá. Só Vai lá, para complementa. Ele não ia falar muito hoje. Não, mas só para não sair desse assunto daqui, que daqui a pouco já vamos entrar em outro. Mas isso é para a gente tá contando a nossa história aqui, né? A gente já tá. Sabemos que já estamos recebendo algumas críticas, né? Isso tá atacando pessoas. Nós não estamos atacando pessoas. Nós estamos contando a nossa história. E se pessoas fizeram isso conosco e se sentem atacadas, é porque elas sabem o que elas fizeram, né? Então nós não estamos atacando ninguém, nós estamos contando a história. O Eduardo está contando a história. E essa história que o Eduardo contou foi o que motivou nós a sair desse ambiente. E hoje, né, a gente, graças a Deus que fizeram isso. Só que isso não apaga a dor, não apaga o que o Eduardo sentiu uma criança, né? Veja bem como é a religiosidade. Porque eles não tinham nada contra o Eduardo. O problema deles era comigo e com a Dana. Só que como eles não conseguiam atingir nós, o que eles fizeram? Vamos, né, tocar numa criança, sendo dindos do Eduardo,
Porque a questão não era do Eduardo não tocar. Veja bem, nós não estamos aqui dizendo, não deixaram o Eduardo tocar. Não, né? Nós já vivia na época do WhatsApp, né? Do telefone. Então, Já era naquele tempo? já Ah, tinha. então tá. Podia eu pegar, mandar uma mensagem, olha, hoje o Edu não precisa tocar, o Edu não precisa, né? Vai ter outro que vai tocar e tal. Então não é esse o problema. O problema é eles não avisar, não falar nada para ninguém chegar na hora e acontecer o que aconteceu. Então ali poderia ser que eles poderiam ter causado um trauma tão grande no coração do Eduardo, graças a Deus que não aconteceu isso, mas que muitos que nós vemos por aí que dizem, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero mais saber de Deus porque a igreja me feriu, né? Então, eu imagino assim a ferida que sendo Dindo, né? Pessoas que conheceram o Eduardo desde que nasceu, tal, fazer isso, qual é o nível de podridão nesses ambientes, né? De fazer isso com uma criança. Então, foi isso que revoltou a gente. A Dana já não participava mais dos cultos ali, como o Eduardo comentou. E eu me lembro que quando eu saí, convidei ele, não quis ir. A Dana tinha ido estudar e ela saiu antes da aula para ir ver o Eduardo tocar ela me encontrou assim na rua, eu encontrei ela eu de carro e ela vindo a pé, eu parei o carro desesperado, chorando pelo que tinha acontecido e ela, né, contei para ela buscou ele e e aí foi que no dia 20 isso aí foi dia 29 de junho de 2017. E então a partir dali nunca mais a gente colocou os pés lá e graças a Deus por isso. Deixa eu só fazer uma Pode. colocação Fica à a vontade. respeito disso. Não, pode falar também, porque tá com a falar. Eu sou o Bruno. Se apresenta de novo. Não, é porque eu tô pensando como alguém que não. Porque eu conheço a história, eu vivi tudo isso junto, mas eu tô falando a partir de alguém que vai ver isso, talvez pela primeira vez, e daqui a pouco vai pensar assim: o cara só saiu de lá porque não deixaram o filho dele tocar. Não, não. Entendeu? Algumas pessoas vai parecer isso. Mas deixar claro que ali foi o estopim, né, pro Pedro ali, porque na verdade não tem tempo se a gente contar todas as histórias que nós vivemos para chegar nesse ponto, sabe? E mesmo, tipo assim, eu fui um cara que incomodei um ano pelo menos esse cara que ia sair desse sistema. É Nós verdade. juntos diariamente, quando eu digo diariamente, era diariamente mesmo. Tinha até campanhas de 40 dias, né? E a gente não faltava, gente. É absurdo, é ridículo, mas a gente não faltava. E só que você pode saber, tipo, a sua família você tem problema, né? Imagina você conviver com essas pessoas todos os dias, por tanto de problema que nós vimos. Só que quando é um problema normal, assim, de convivência, tudo bem, mas tem muito problema moral, né, que a gente viu aí com as pessoas. E não foi somente porque, não deixaram o filho dele tocar e ele se revoltou e saiu. Não, tem bastante história. Só que, para derrubar o homem, teve que ter sido ali na ferida, né, no filho dele. Então, só para colocar isso de alguém que vendo de fora, sabe, talvez. Possa pensar. Foi toda uma construção, né? E é o que tu relata no livro ali, todo o teu processo de construção Sim. até chegar nesse momento, né? Sim, foi digamos, a gota a d'água. gota d'água. E foi talvez até a maneira deles acharem, tipo assim, agora a gente vai. Não conseguimos ferir o Pedro até agora, mas agora então vamos na. E é assim, Uau. como o Bruno falou, e é bem importante deixar bem claro isso, né? E eu tinha falado antes, talvez se eles tivessem mandado uma mensagem, ó, hoje vai ter outro, porque eles costumavam fazer muito isso, né? Sim. Quando, tipo, eles usavam as pessoas ali do local, quando eram os cultos pequenos que eles falavam, né? Aí, vai vir um cara de fora, que quem vive nesse ambiente religioso sabe. Vem do Rio, vem de São Paulo, vem do não sei o que, daí normalmente o povo gosta desse tipo de coisa, então enche a igreja deles. Vamos trazer a outra banda dos fulano de tal que são melhor. Então, o pessoal da igreja ali, eles já passavam por isso de ser desprezado. Então, se eles mandassem uma mensagem ou ligassem, olha, hoje o Du não precisa tocar, tá tudo bem. Então, absolutamente não foi porque o Eduardo não tocou, mas foi pela questão do que fizeram e como fizeram, né? Sim. Porque, tipo, para ferir eu e a Dana, eles feriram o coração de uma criança na época, né? O Eduardo tinha 11 anos.
E eu costumo dizer, o Eduardo, o Bruno tá aqui, sabe, também conviveu muito tempo, ali bem de perto com a gente. O Eduardo, se ele tinha treino de futebol e tinha ensaio na igreja, ele ia pro ensaio da igreja. Se ele tinha uma festa de aniversário dos primos dele, dos amigos dele, e era no mesmo horário do ensaio, ele ia pro ensaio. Não... Então, e não porque a gente cobrava ele, porque o coração dele sempre se voltou para esse lugar, sabe? Então, aquilo que fizeram ali foi uma gota d'água, assim, tudo que nós já víamos passando. Porque a Dana, ela sempre dizia para mim, vamos sair, Pedro. O Bruno, mas Dico, tu tem que sair, a hora que tá acontecendo. E eu me lembro que nós dizia assim, e isso é uma questão da cegueira também. Mas para onde nós vamos, né? Tanto é que uma vez, uma época, eu e o Bruno começamos a escutar umas ministração e nós dizíamos, tinha que ter uma igreja dessa aqui pra gente ir. Então, mas quando tu tá dentro do sistema religioso, tu fica bitolado e parece que não existe outra igreja fora daquilo ali, sabe? A gente dizia, não, vamos fazer em casa, irmão. Vamos fazer em É, casa, mas vamos sair daí. até Daí por, não ia. até tu não, parece que não existe até porque tu não pode sair. Sim. Porque se tu congrega numa congregação do mesmo ministério, mas tu quer ir visitar uma congregação do mesmo, tu não pode, Não pode. porque eles não te deixam, porque é uma prisão que tu vive, né? Mas é aquilo que a gente falou já em outros episódios, né? Parece que tem um limite, né? Que até onde tu consegue enxergar, e se tu sair daquele ambiente ali, vai acabar tudo, vai acabar a tua vida, vai acabar, né, tudo aquilo que tu construiu dentro do ministério e tudo mais. E tu acompanhou todo esse processo. E já tinha saído antes, já conheceu a Jocum antes? Como é que foi esse Cara, processo aí? essa questão é tão forte, né? Porque tu vê que um sistema, ele manipula tanto uma pessoa a ponto de ofuscar o amor da pessoa pelo outro, pelo próximo, né? Que, por exemplo, foram os dinos, mas é um sistema por trás que Sim. condiciona isso, sabe? Com certeza. Assim como nós, né? Muitas vezes, com a nossa família, como o Pedro já contou, como está no livro ali, tu é condicionado a agir daquela forma, muitas vezes involuntariamente por conta da cegueira espiritual, né? Mas eu, cara, desde pequeno assim, eu digo que eu frequentava, tipo, a igreja assim. Sim. Eu lembro que na época passava os ônibus, nossa, faz tempo, Pegando a galera, pegando a galera, ia aquele suador, aquele calor. Mas a gente ia, cara. E eu ia, tipo assim, eu me lembro que eu gostava de estar junto, assim, e tal, mas eu não tinha entendimento nenhum, assim, a gente frequentou um tempo no Centro Três Coroas e tal, mas eu creio hoje, pela graça de Deus, assim, eu conheci uma pessoa muito importante, fora de tudo isso, fora do âmbito familiar, de onde eu frequentava a igreja e tal, indiretamente assim eu conheci uma pessoa que me apresentou de fato os primeiros contatos com Jesus, cara. E eu quero falar o nome dela, que foi a Jennifer Alice. Ela foi uma pessoa que comprou brigas, tipo assim, espirituais por mim. Eu sou muito grato, cara. É uma pessoa que comprou propósito de meses de oração pela nossa casa, por conversão, porque a nossa família sempre foi muito complicado na questão do fanatismo religioso. Então, tipo assim, o Pedro, eu não sei, acho que ele nem conta no livro, mas ele fugiu, né, para se batizar, para É. Foi para se compartilhado batizar, escondido. por conta dessa pressão. Eu, quando ia para os cultos, eu lembro que eu colocava a roupa do culto, de estar lá, né, formal, dentro da mochila, me preparava para dizer que eu ia jogar bola. Eu chegava na igreja com roupa de jogar futebol, ia pro banheiro e colocava uma roupa para frequentar o culto. Depois Pra botar o modelo de crente. depois do culto eu mudava e ia correndo para dizer pelo menos que eu dei uma suadinha. Então era muito difícil, cara, era muito complicado. A gente via muita discussão na família por isso, por essas situações. E eu, como o Pedro falou, fui um cara que trabalhei muitos anos, né, com ele. Então eu vivia duas coisas. Eu, dentro de casa, eu ouvia falar mal do Pedro. Porque o Pedro não
não vem nos negócios da família, porque o Pedro não esqueceu da família dele. E nisso, eu era o cara que fazia o jogo de cintura. Tipo assim, calma, tipo, as coisas vão se No meio ajeitar. de campo. E tipo assim, eu era um guri, assim, um guri totalmente sem muita noção de igreja ainda e tal, tava começando. E aí eu chegava lá no Pedro e eu não podia contar essas coisas. Tem muita coisa que até hoje eu não contei pra ele, né? Mas chegava lá e eu dava uns toques, tipo, bah, teria daqui a pouco como, né, tu ir num almoço. Eu fazia dessa forma, um jogo de cintura, por muito tempo. Então eu cresci dessa maneira, mas felizmente não firmei nesse lugar, né? Depois que eles me puxaram, não pediram perdão. Não, Bruno, perdoa. Não, Momento reconciliação. mas eu conheci uma galera muito legal, assim, uma comunidade. Eu tenho amigos até hoje. Até hoje eu tenho amigos daquele tempo. Foi um tempo muito bacana. E foi onde eu conheci, então, o pessoal da Jocum. O líder de jovens. Ele tem um irmão que já estava há muito tempo já como missionário integral na Jocum. E isso era eu estava em 2013. Final de 2013 eu me batizei. Pastor Vanderlei me batizou. E é coisa boa, tá? Daí eu posso falar uma. Não sei. Ele não vai querer processar por não. Não, até Pastor Vanderlei. até conhece o eu posso passar na rua, ele me cumprimenta, então tá tudo certo. Mas aí em janeiro de 2014, cara, muita gente me ajudou, muita gente abençoou para que eu pudesse participar de uma campanha evangelística da Jocum. Foi a minha primeira em Porto Alegre. E, cara, tipo, em Três Coroas eu já conhecia essa galera que era um pouco mais diferente, tipo, em questão de estereótipo. Mas quando eu cheguei na Jocum, é uma organização interdenominacional, então envolve todo tipo de crente que tu imagina. Então os teus olhos, sabe, explodem assim, tipo assim, cara, Jesus também ama esse cara. Jesus também ama o diferente, Jesus também, sabe? E tu volta, aí eu voltei. E eu lembro que eu voltei assim, meu sonho era ter uma câmera da Nikon. É Nikon ou Nikon? Nikon, tanto faz, tanto faz. E eu falei pro Pedro, cara, meio do ano vai ter uma campanha em Belo Horizonte e eu vou, não sei, eu vou dar um jeito. Nunca tinha entrado num avião, eu vou dar um jeito e tal, tu me ajuda. Daí ele disse, não, eu vou comprar tua câmera. Eu tinha pago sei lá quanto, eu vendi por 600 pila pra ele. Só pra ir nessa campanha que ia ter em Belo Horizonte. Sim. Mas nesse processo, eles já me fizeram o convite, né? O Pedro Jordano, vai ter um culto assim. Eles sempre, na verdade, estavam tentando me puxar. Porque eu era um cara que estava sempre junto com eles no trabalho, era família, mas eu congregava em uma instituição diferente. Então eles sempre estavam tentando me convidar e tal, tal. Até que eu fui e fiquei. Me lasquei. Não, não, e ali começou uma história que, claro, tem muita coisa difícil, turbulenta, mas Sim. nós, como família, cara, nós vivemos muita coisa legal, assim, Teve muita coisa como juventude, como família, assim, teve muito amor, tanto que muitas pessoas hoje vêm para congregar junto conosco por conta, né, dessas sementes que foram plantadas. Mas foi assim, cara, aí eu comecei nesse processo ali com eles neste novo sistema, né? Que foi bem diferente. Por exemplo, eu vim de um lugar onde abraçar, tipo, como cumprimento as mulheres era super tranquilo, porque não tinha maldade. E eu lembro, uma das coisas, claro, como me marca, né? Uma das primeiras coisas que eu fui automática, a guria fez assim, tipo, não. E eu, ué, tem alguma coisa diferente. Então, ali já começou, tipo assim. E eu era o cara. Nós somos sempre essa pessoa de. Nós temos que quebrar isso. A gente sempre foi muito justiceiro, né? E nós achando que ia fazer alguma coisa e tal. Mas foi assim, cara. Daí começamos a caminhar junto ali por bastante tempo. Eu até tive um período que estive em cima do altar com ele ali. Obrigado. Era diácono. É verdade. Mas até chegar ali foi bastante coisa. Justamente o que o Pedro escreve no livro ali.
Eles me pegaram e com o tempo foram querendo mudar meu estereótipo, sabe? Aham. Tipo assim, me moldar naquilo. Virou até cantor, filho. Virou. Eu fazia Tem que fazia de tudo, tá cara. todo mundo tempo de Fazia cantor de aqui. tudo. Tá. Mas a gente sempre teve uma coisa de família, assim, de acreditar nas pessoas. Então, isso é uma coisa que. E tu acreditar numa pessoa não é mudar o estereótipo dela. Então, eu creio muito nisso, que foi por isso que nós não permanecemos, sabe? Sim. Mas, pode. Pode seguir. Não, e o Pedro fala depois daquilo. Então, tu saiu ali, não voltou mais, né? E como é que foi o teu processo depois disso? Porque para onde eu vou, o que que eu vou fazer, né? E começou aquela transição de mentalidade, aquilo que o Bruno apresentou depois para vocês ali, né? Eu não sei se eu posso falar o nome, mas teve o amigão, o Arley, né? Mas vai- sim, nós vamos falar Mas foi bem depois, né? O Arley também. Não, foi mais ou menos nesse período assim. Só que antes, logo depois que a gente saiu, aí a gente ficou em casa um tempo. Sim. Aí a Dana, vamos ver o que vamos fazer, vamos ver para onde vamos. Aí recebemos algumas visitas, né? Não, volta, só vai só ser disciplinado. Parecia Tipo só assim, vai só ser disciplinado porque tu desceu do altar no meio do culto e foi embora. E aí, como eu não me lembro se eu coloquei isso no livro, né? Mas eu não desrespeitei ninguém, não xinguei ninguém, não briguei com ninguém, só Oh. simplesmente fui embora. E eles queriam me disciplinar por isso. Mas tudo bem. Mas aí eu e a Dana estamos em casa. Aí o pessoal, né, conhecia a gente, assim como o Bruno falou, a gente, e uma coisa que nós tínhamos assim, de família também, tanto do lado da Dana como nós, é de acolher as pessoas e de se envolver, Sim. né? A gente tava sempre, tinha uma coisa para fazer, a gente tava fazendo, tava ajudando, tava. E então a gente ficou meio que conhecido assim. E aí alguém que tinha saído desse mesmo ambiente também tinha, a- resolveu abrir uma igreja, um outro ministério. Foi lá em casa, podemos ir te visitar e tal. Beleza. Foram lá e daí convidaram a gente. Eu e a Dana, vamos fazer uma visita. E a gente foi e tal, e meio naquela assim, sem rumo ainda, né? Que a cabeça meio, porque vocês sabem que a gente ia na igreja 7 dias por semana. Então a gente tava ali meio sem rumo, pensando que vai Sim. fazer e fomos. Até estranhando, né? Tipo, É. como assim, não tô frequentando hoje, segunda-feira, não tô indo. Não tem o que fazer. E aí a gente foi lá, daí foi um culto, dois, no terceiro o pastor lá pediu para me pregar, já preguei, já não, fica aí, não sei o que, no um mês, acho que nem um mês, né? Nós já botaram nós em reunião, e aí, só que eu e a Dana ainda tava num período vindo dessas questões que eu ainda comentei no episódio anterior, de se acertar, também de alinhar nossa casa, mas fomos. E então surgiu ali, logo depois desse tempo, ele me chamou e fez uma proposta. Ele disse, ó, procura um prédio aí em Três Coroas. O que tu quiser aí, só me liga que eu vou alugar. Eu vou botar as cadeiras, som aí dentro, Deixar tudo prontinho. deixar tudo pronto. E tu vai ser o pastor nosso aqui em Três Coroas. E a metade do que entrar de dízimo é teu, da tua casa, não sei o quê. E eu, na época, eu me empolguei. Mas por quê? Porque eu queria bater de frente. Sim. Né? Eu queria uma guerra, aquelas pessoas sem maturidade nenhuma quanto a essas questões. E aí comecei a procurar. Eu e a Dana começamos a procurar. E eu lembro que nós caminhávamos, pode ser, não sei o quê. Até que um dia eu lá trabalhando na serigrafia, ela me chamou lá em casa e disse: senta aí no sofá. Eu sentei, comecei a pensar: meu Deus, o que que eu fiz agora? O que eu reparar? O que eu fiz que eu não lembro agora? E aí ela disse: eu quero te fazer uma pergunta. Tu quer abrir essa igreja porque Jesus mandou, Jesus pediu? Ou tu quer abrir essa igreja para bater de frente com aquelas pessoas lá? E eu olhei para ela e disse: claro que Jesus pediu. Levantei. Vai dizer que não. Me levantei e saí, né? E aí fui trabalhar e o Espírito Santo começou. É isso mesmo. E aí eu voltei lá e disse: realmente eu quero bater de frente, eu quero fazer guerra e tal, mas eu tô contando isso para ver como funciona o sistema religioso. Sim. Porque uma pessoa que saiu dali e o que que acontece?
Daí eu e ela decidimos, nós fomos para um retiro. Eu falei para ele, ó, tô indo para um retiro, e a Dana, vamos acertar nossa vida. E quando nós voltar, a gente conversa. Voltamos do retiro decididos, então, a nos esconder, não ir mais naquele lugar. E eu fui na casa dele, desse outro pastor, né? Que queria que eu abrisse a igreja. E eu expliquei a situação e disse, ó, pastor, muito obrigado pelo convite, mas eu vou me esconder, vou esconder minha casa, vou cuidar da minha casa agora, depois a gente vê o que vai fazer, mas não vou abrir a igreja. E ele olhou para mim e disse: Não, irmão Pedro, tá certo, é isso aí, mas tu continua sendo querido por nós, e eu tenho teu número, tu vai pregar em todas as nossas igrejas, nossas congregações, não sei. Isso aí Já vai tava tudo esquematizado. para A ver, agenda, a agenda do ano tava pra pronta. ver já. como funciona o sistema. Até hoje, se faz 8 anos, nunca mais ele me mandou uma mensagem. E aí, como é que vocês estão? Por quê? Porque ele ficou bravo, porque o que que ele queria, na verdade, Mica? Ele queria mais ou menos o que eu tava pensando, porque ele saiu desse mesmo lugar. Então eu vou botar o Pedro agora, que era um cara que faz 20 anos que estava ali, que as pessoas gostavam. Então eu vou começar uma guerrinha com eles. Então não importa muito a placa, né, da denominação, mas o que importa é tu perceber se é um ambiente religioso, sai fora, porque é tudo a mesma coisa, não diferencia em nada. Porque tu ia sair de um lugar e ia pra outro exatamente igual, só que com uma fachada um pouquinho diferente. Com a fachada um pouco diferente, mas funcionando no mesmo sistema. Sim. E é exatamente assim, né? Porque é a maneira que essas pessoas trabalham, né? Primeiro tu tá, como tu fala no livro, né? Primeiro tu tem aquela cegueira espiritual, tu tem aquela questão de tu não saber o que vai fazer depois, o que vai acontecer depois disso aqui, porque tu tá ali sendo, de certa forma, manipulado, e quando tu é manipulado, tu só enxerga aquilo que a pessoa que te manipula Sim, te induz a enxergar, né? sim. Então tu vai indo para um caminho, quando tu decide sair, tipo assim, não, eu não tenho mais rumo, eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir. E parece que não tem um fim, né? Não tem para onde recorrer, Exato. bem na real, né? E nesse período aí de transição que tu fala, que tu saiu, então tu foi até esse lugar visitar, depois tu saiu desse lugar e foi para um retiro, e como é que foi esse período de alinhamento teu e da Dana ali, até de fato encontrar um outro lugar para congregar, né? Para ser separado e tudo mais. Então, aí eu e a Dana, nós fomos para esse retiro, voltamos, e esse retiro era de uma igreja de um pastor que é compadre nosso, é Dindo da Júlia, e aí, que era na rua da nossa casa. Então, num domingo, nós estávamos lá em casa, eu olhei para ela e disse, vamos no culto ali visitar. E aí a gente foi, gostou, chegamos lá, luz apagada, só o que nós queríamos, né? Só chorar e não se envolver com nada. E a gente gostou do ambiente e começamos a frequentar ali. E aí eu fui falar com o pastor Juliano, e ele disse: Pedro, tu é bem-vindo. Nós funcionamos aqui com 5 ministérios. Eu tenho todos os outros ministérios que eu não tenho é mestre. E eu sei que tu é um cara que gosta da palavra e tal, então tu encaixaria perfeito nisso. Só tem uma coisa, eu não posso te usar. Eu preciso que tu seja curado, que tu cure a tua casa aí. Que eu não posso te usar por uma necessidade. Eu tenho que te usar por um propósito. E ali ele ganhou a gente. Então a gente iniciou ali nessa nova caminhada, e ali que a gente começou a ouvir sobre reino, entender o que era reino, ter a mente aberta, mais aberta por tipo, daí eles diziam, tem uma escola lá na igreja do pastor fulano de tal, tem uma escola, e a gente começou a ver e pensar, né, poxa, tem muita gente boa fazendo coisa boa, né? Não é só esse modelo de religiosidade. O evangelho não é só essa podridão que a gente vivia, né? Então ali a gente começou a ter a mente ainda mais aberta. Sim. E pra ti, Du, como é que foi todo esse processo de transição ali? Porque tu acompanhou, né? Tudo isso com teus pais. E como é que foi pra ti também passar por esse momento ali de sair desse ambiente, né? Praticamente com teus pais, porque tu não tem escolha, né? Não tinha o que fazer, né? Mas como é que foi pra ti como filho o teu ponto de vista, assim? Então, a parte de saída ali foi boa.
Mas os fatores que levaram a isso Sim. foram fatores ruins, né? E naquele momento que a minha família estava vivendo, né, essa imundícia, posso dizer, foi meio intenso, porque naquele momento eu comecei a dar mais ouvidos para pessoas de fora do que para minha família, né? Sim. E meus pais sempre foram o meu suporte, né? Sempre me ensinaram no caminho, né? Que nem meu pai gosta de dizer que a Bíblia diz, ensina no caminho e não o caminho, né? E eles sempre me ensinaram no caminho. Só que nesse momento da vida, eles, como eles estavam nessas turbulências, tudo, eles acabaram me dando um celular. E aconteceu que, como eles estavam vivendo tudo isso, acabou que eu meio que me perdi. Meio não, me perdi totalmente. Porque nesse momento eu comecei a me descobrir mais, descobrir outras coisas, né? É no período da adolescência, É, ali também. verdade. Então, nesse momento foi que eu descobri a pornografia. E naquele momento foi algo novo, né? Tipo, mas foi algo que quase destruiu a minha vida. E isso eu quero dizer para os pais hoje, que vocês estão na igreja e vocês acham que está tudo bem com o filho de vocês. Vão conferir, porque para eles, eles achavam que estava tudo bem comigo e não tá. Então, cuidem dos filhos de vocês. Não ache que vocês estão dentro da igreja, levando-se para dentro da igreja, vai estar tudo bem com eles. Vocês têm que acompanhar o crescimento deles. E então acabou que aconteceu isso, e lógico, depois de um tempo, conhecendo a verdade, né, eu pude me libertar disso, confessar para eles, principalmente, né, esse pecado. E meus pais não me crucificaram, graças a Deus. Sim. Nem sacrifício. Não é sacrifício. Mas eles me perdoaram, me entenderam e me ajudaram, né? Sim. Principalmente me ajudaram a me libertar disso. Então, aconteceu todas essas coisas e, como o pai disse antes, a gente acabou indo uns cultos em outro ministério. Eu lembro que o pai estava pregando já. E eu tocava teclado já também, com ele ali e tal. Só que eu sentia que não. Eu já não sentia mais prazer naquilo Sim. que eu tava fazendo ali. E tanto que às vezes aí no Facebook as fotos, né? As lembranças. Lembrança e eu tô lá tocando teclado assim. Bem empolgado, não é? Bem empolgado. E então quando a gente foi conhecer uma igreja de reino, verdadeiramente, que meu pai comentou antes, que a gente foi num culto e eu lembro que esse culto foi um culto de ceia e que foi a primeira vez que eu tomei ceia. Porque antes eu não podia, né? Não era batizado, eu tinha me redimido dos pecados, hein? E naquele momento, Não era santo ainda, né? eu tava acostumado quando via, chegava a ceia e eu dizia, não Sim, posso. sim. E naquele momento eu, tipo, fiz que não podia e eu lembro que a mãe pegou. Até porque era um ambiente totalmente diferente, né? Uma Exatamente. coisa totalmente nova. Eu lembro que a mãe pegou e me entregou a ceia. E naquele momento foi tipo, uau! E eu tomei a ceia e tal, a gente tomou juntos, se abraçamos ali, família, nós quatro, né? E a gente chegou em casa e eu lembro que a gente fez uma reuniãozinha de família e eles perguntaram, a gente tem essas duas opções. A gente quer saber de vocês o que vocês escolhem, eu e a Júlia, né? A gente quer essa aqui. Então, foi muito bom pra gente esse período que a gente passou nesse reino ali, Congregação. nessa congregação, né? Até que Até. Até que. Até que, no próximo nós vamos É, falar. próximos episódios vamos falar, né? Mas tiro coisas boas e coisas ruins, mas coisas muito boas sobre tudo isso, que foi uma libertação pra mim e pra minha família. Amém. Amém. Não, Eduardo, viu? Eu queria pedir desculpa pra ti por ser um mau pai. Brincadeirinha. Só o pessoal que vai entender. Mas quando o Du falou, é muito importante que você que está acompanhando a gente entenda. Nós nunca pensamos que poderia estar acontecendo isso.
eu e a Dana com brigas e muitas vezes resolvendo as nossas brigas, muitas vezes resolvendo o problema dos outros dentro da igreja e dizia para eles, pega teu celular e vai brincar, isso, aquele outro. Então, eu me lembro que um dia que a Dana descobriu essa questão do Eduardo, ela queria espancar ele. Modo de falar assim, mas ela ficou muito. Dá uma... E eu cheguei, disse, calma, calma. E chamei ela, conversei, disse, Dana, infelizmente foi a gente que abriu essa brecha dentro do nosso lar. E nós precisamos fechar isso, reverter essa situação, orar com o Eduardo e curar isso, tentar, né, buscar cura para ele e para nós sobre isso. E foi o que a gente fez, né? Então, muitas vezes a gente pensa, eu falei no episódio anterior sobre isso, né? Eu tenho que ser o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor líder, eu tenho que dar o meu máximo lá fora. E aí, quando chega dentro de casa, a gente entrega o nosso resto, né? A migalha, o que sobrou de um dia, o que sobrou da semana, atarefado na igreja, nós entregamos a nossa casa. E infelizmente o diabo está levando os nossos filhos para o caminho que ele quer e nós não estamos percebendo isso por causa dessas questões. Então, obrigado por compartilhar isso, né? Por abrir teu coração, porque é muito importante isso aí. Vamos deixar o. Não, pode falar. Foi. Vai agora. E o Bruno, onde é que tá o Bruno nessa situação aí? Meu Deus. Eu já tô querendo comandar. Mas tá aí pra... Foi mal, né? Cara, é, na real, nós congregávamos junto, né? Sim. No centro ali. Mas por 6 meses, eu e o Rodrigo, o Digão, nós. Porque, tipo assim, cara, eu realmente infernizava esse homem pra nossa saída, sabe? Tipo, porque Mas nesse período tu ia lá? a gente tava junto. Não, pra sair depois pro. Ah, tá. Mas eu e o Digão, nós saímos dessa congregação, fomos pra um outro local. E aí eu acabei recebendo um convite da Dani. Eu lembro ainda para nós irmos naquele lugar. E eu lembro que eu fui e tal, e eu comecei a congregar ali. E nós já conhecíamos o pastor Juliana, a Betina. Não foi naquele retiro também? Eu fui, Foi? fui naquele retiro, cara. Eu tava lá. Ah. Fala, faz. E faz Eu tempo. tava nesse retiro, cara. Vem a lembrança do Face Sim. direto. Mas só quero frisar uma coisa em relação a. Foi levantado o nome do pastor Juliano, hein? Esse cara é um cara. Tu vai assistir, tu é um cara muito massa, tu é um cara que acreditou em mim. E o pastor Juliano foi um cara que, tipo, quando eu tava totalmente desnorteado, totalmente assim, fora, ele sentou comigo e olhou nos meus olhos e disse: Bruno, eu não posso te tirar da mesa, cara, porque Jesus não faria isso. Então, essas palavras eu carrego até hoje comigo. E foi esse pastor que o Pedro e a Jordana conheceram, né? Foi um amigo antes de pastor, né? Sim. Um cara que tem um coração gigante. Então, nós estávamos lá, voltamos nós congregar juntos. Tipo assim, aí, o problema saiu e foi com nós, né? E daí nós entramos nesse novo ambiente. Só que eu gostaria de falar uma questão pessoal em relação a isso, sobre a questão da religiosidade. Porque no tempo que eu vivi dentro desse ambiente, nesse ambiente tu coloca uma máscara, né? Tu não é tu de fato ali. Então, quando tu não é tu de fato, tu não expõe nem os teus erros, assim como aconteceu com o Du, né? Tu coloca uma maquiagem, vai e toca ali, faz teu negócio, vai pra casa, Prega, canta, prega e faz tal, e tudo. faz. Mas de fato, nesse tempo assim, eu lembro que eu era um guri bem fervoroso, assim, eu gostava muito assim da palavra, eu lembro que no nosso trabalho ali, eu e Pedro, a gente na verdade era mais estudo do que trabalho, porque a gente ouvia podcast não tinha na época, ouvia As pregações. as pregações e tal, e a gente debatia sobre Bíblia ali. Foi um tempo muito bom nessa questão. Mas, saindo dali, é que de fato eu fui conhecer o meu coração.
Porque às vezes a gente diz, daí a gente saiu, né, da religiosidade, foi, mas o teu coração, que é enganoso, como a própria Bíblia diz, é corruptível. Então, eu ali pude ser um Bruno, mas não um Bruno que Deus criou. Então, eu cometi muitos erros. E já saindo desse ambiente, né? Mas que não, talvez não apareciam lá dentro por conta disso, porque vinha alguém, passava uma maquiagem, diz, não, bola pra frente. Deixa isso aí quieto. né? Deixa de lado, vamos seguir. Sim. Tipo assim, a gente acredita no teu ministério, a gente, né? Bah, Bruno, tu tem um. Tem Eu lembro, trabalho, eu lembro, cara, eu lembro que eles falavam muito assim, cara, tu tem um potencial enorme, sabe? Sim. Tipo, tu pode. E querendo ou não, a gente não vai ser hipócrita. É isso que eu tô dizendo. O coração da gente quer ouvir essas coisas. Não adianta. E vai se enchendo daquilo E ali. se né? enche. Porque, na verdade, nós hoje entendemos algo que naquela época estava muito distante. Sim. Então, a gente tem que se transportar para aqueles dias para ver com que cabeça, né? E isso tava até lá. e gera uma confusão muito grande de nós sabermos que nós éramos aquilo, sabe? E era muito triste, porque nós nos enchíamos daquilo de elogios, enfim. Mas as pessoas estavam nos usando, né? Nós estávamos sendo usados nisso. Mas mesmo nesse período, que eu acho que é onde tu quer entrar ali, Isso. nesse período eu continuei indo nas campanhas da Jocum, continuei andando com os caras diferentes, vamos dizer assim. E diferente que eu digo é cara que trabalha com coisa pesada, tipo, moradores em situação de rua, Cracolândia, prostíbulos, esse tipo de coisa. Então eu ia para lá, para Minas Gerais, e eu voltava para nossa realidade, que era totalmente bitolada, totalmente fechada. E aí vai entrar. Diferente de tudo aquilo que tu ia lá. E aí vai entrar na questão que eu batia muito de frente com esse homem aqui. Porque, cara, eu ainda. Eu tinha um modelo de crente, velho. Uai, igual os meninos. Vai. Não, e eu voltava com sotaque, eles ficavam doidos. Tá gaúcho. Mas que bárbaro. O Bruno, não sei o que, com esse sotaque, não sei o quê. Mas eu chegava e dizia, cara, olha essa pessoa aqui, mostrava pro Pedro. Mano, eles são daquela instituição que lá pra nós era totalmente fora de Deus. Meu Deus, aqueles irmãos lá, né? Os E o Pedro olhava. Baseado no que via por fora. Eu vou dizer o Dico aqui, porque é uma apelido de família. Falar Pedro pra mim é meio estranho. Então o Dico, ele olhava e nós batíamos muito de frente com essas situações. Eu comentava algumas questões de adoração, da forma que era conduzido o culto e tal, que era totalmente diferente. Então, em 2014, na metade do ano, foi onde eu conheci o Arlo. Mas ali eu não fiquei amigo dele. Eu lembro de uma conversa que nós tivemos até 13 e pouco da manhã, com alguns missionários que foram para outros países, igreja perseguida e tal. Então, cara, tu vai ouvindo muita coisa que vai te confrontando, sabe, é tipo uma coisa que o Rafa falou uma vez. O Rafa é um amigo nosso lá de Minas Gerais que veio nessa época, botamos ele nessa roubada. Mas uma coisa que ele falou, eu nunca esqueci. Bruno, o que está acontecendo hoje na tua mente é que o reino de Deus está querendo vencer esse reino que foi criado dentro de ti. E é um choque de reino. Será um de Então, a gente, de certa forma, estava vivendo esse choque. Vinha para cá, daí tinha toda aquela questão. Então, eu batia muito de frente com o Pedro nisso. Porque tu transicionava entre as duas realidades ali, né? As duas, cara. E engraçado, é muito doido isso. Mas eu lembro de uma situação que nós somos uma igreja muito conhecida em Minas Gerais. E o pastor falou algumas coisas e eu lembro que eu trouxe essas questões pro Pedro. Nós trabalhando, eu falei, o pastor falou isso e isso, não sei o quê. E o Pedro me disse assim, não, mas então aqui tá tudo errado. É só lá que tá certo. Cara, a gente discutia algumas coisas, a gente debatia, brigava assim, de certa forma. Às vezes ficava parava. Então, também não vou falar, mas ficava A gente ficava meio dia quieto. Porque a gente é muito parecido nessas coisas, então a gente ficava beiçudo um num lado, outro no outro, tipo, não falava mesmo, porque, tipo assim, era de fato um confronto de ideias que estava acontecendo ali e tal. E aí,
E todos os anos eu estava participando com a galera, esses movimentos, e tentando de alguma forma implantar para os jovens, trazer para cá. Então, tipo assim, eu era um guri no meio dos jovens que era muito falado por essa questão. Porque a galera era muito bitolada, tinha que estar toda hora ali, presa, e eu era um cara que decidia sair dessa bolha. E quando eu voltava, de certa forma, tinha aqueles que queriam ouvir, mas tinha aqueles que queriam, né? Bater. Eu não era aprovado para ir nunca, né? Tipo Sim. assim, mas. Não dava carta É. pra... Mas aí em 2017, 16, eu comecei a ter uma amizade maior com o Arley, com a Angélica. E aí em 2017 eu postei uma foto. Eu estava lá, eu não lembro se eu estava de gravata. Uma roxinha, eu acho. Não. Não, mas eu usava. Não, eu tô acessível. Tem meus looks lá, meu Deus, né, cara? Cabelo branco. Vamos deixar a mesa. Não vão nem me reconhecer, Deixa- Mas tava de gravata. Não, mas tava lá, socialzinho e tal. Tipo, e nada contra, tá, gente? Tem pessoas que pra elas vai ser isso, entendeu? Deus vai daqui a pouco Deus vai falar contigo. Não, eu quero, sabe? Deus é muito pessoal, particular de cada um. Mas eu tava daquela forma e do lado estava o Arlen. O Arlen é um pouquinho avantajado. Fortinho. Hoje não, né? Aquela vez ele tava mais. Com alargadores, assim, e tatuado e tal. E uma coisa que ele me falou que ele fez tatuagem depois que ele foi pra igreja. Mas isso é uma outra. É igual eu. Assunto. Eu também. A gente respeitou aquele local aí. Mas aí eu postei essa foto de boné e tal, naquela estereótipo totalmente, né? Eu lembro que a Jordana comentou uma coisa sobre essa foto. Tipo, é isso que a gente acredita, que a Jordana já era mais aberta para essas coisas. Eu queria pintar o cabelo de roxo, virar o Thundercats. E fazia. Não é que ela queria, ela pintava já. Fazia, entendeu? Então ela acreditava nisso. Então ela comentou sobre essa foto. É isso que eu acredito e tal. Mas eu lembro que eu trouxe a primeira vez que eu trouxe uma foto pro Arley foi antes dessa foto. Do Arley para mostrar pro Pedro. Eu lembro das palavras do Pedro. Segura essa, Arley. Segura essa. Vai ouvir agora, cara. Talvez. Não, já falei. Já falou? Mas eu mostrei a foto e disse, cara, esse cara aqui é um cara de Deus. Esse cara aqui me contou a história dele. E ele vai em lugares que nós, com a nossa gravata, com o nosso saber, nós não queremos pisar. Esse cara ama pessoas. Esse cara. Eu lembro que eu comecei a falar pro Pedro isso, aí tu vai pensar agora que não, o Pedro foi, uau, que bem. Teve transformação também. Virou tudo. Não, o Pedro olhou pra mim e disse, o quê? Esse cara... Não, ô Bruno, me desculpa, cara, mas esse cara não conhece Jesus. Porque Jesus não mudou o estereótipo dele. Jesus não mudou a forma dele se vestir. Isso o Pedro falou, sabe? E é massa falar dessas coisas, mano. É massa hoje poder falar disso. Hoje nós somos amigos. O Arlen já veio 2 vezes pra cá. Já ministrou com nós. A gente dá risada dessas coisas hoje. Cara, a graça de Deus, ela fez com que um cara de Colatina, Espírito Santo, pegasse e conversasse com um guri do interior que resolveu ir e mudar a mentalidade para hoje. Nós estamos vivendo tantas coisas legais, sabe, cara? Então a graça de Deus ela não é limitada por ações humanas, sabe? Como também tem o capítulo que foi já falado ali. Tem pessoas que costuram novamente o véu, Exatamente. sabe? Mas a graça de Deus ela vai rasgar esse véu quantas vezes for necessária para te alcançar. Então hoje nós temos um baita amigo, né? A Jordana chama de amigão, porque e tipo assim, cara, ele tem os problemas dele também. Tá, a gente já se confessou, ele estava aqui há pouco tempo, né? Sim. A gente falou muita coisa, ele expôs o coração, ele vive uma vida de luta diária, assim como todos nós. Mas hoje nós não precisamos colocar aquela máscara. Hoje nós podemos dizer, eu sou isso, sem Jesus Cristo, mas a graça de Deus vem e me coloca de pé de novo. E foi assim que eu apresentei o ar que ele conheceu, mas eu vou deixar para ele falar da questão ali. Por que que a gente está citando o Arley? Porque ele foi uma pessoa muito importante realmente nessa questão que o Bruno citou do Rafa, né? O reino tá querendo dominar esse outro reino que tu criou dentro de ti, que não tem nada a ver com o reino de Jesus.
Então, para ver como Deus ele é perfeito em tudo, né? Que nós estávamos ali naquela luta e ele vai alinhando, daí o Bruno começou a abrir mais a mente dele para porque começou a enxergar essas questões. Eu acredito que olhando assim, tá, mas um cara de brinco e tatuagem pode servir a Deus, pode amar as pessoas, então pode fazer a obra de Deus. Então, só que eu vinha muito naquele sistema. Eu com 17 anos entrei nesse sistema. Então, tu aprende aquilo ali e, como eu falei já antes, eu tinha um modelo de crente. Então, quando o Bruno me apresentou a foto desse cara com um alargador na orelha, tatuado, né, barbudo, Barbudão. Sabe? eu olhei esse Bruno, não, não, Bruno, Não pode ser. eu vou te Pode. dizer, cara, não dá. E aí, só que aí aconteceu um fato que mudou, assim, totalmente o meu pensamento em relação a isso, que foi, aí o Bruno tinha conhecido mais algumas outras pessoas lá, e ele criou um grupo chamado Amigos em Cristo. Então, me colocou ali, ele, mais uns amigos nossos aqui, pessoas de alguns lugares aí do Brasil, e o Arley estava nesse grupo. A gente tem até hoje, grupo. Tem até. Temos até hoje. Até o Arley não botou mais nenhuma treta lá, né? A próxima vez que eu sair, Eu vou ter que botar uma afiada pra ele gosta de escutar esse piada. E nesse grupo ali, o Arley passou uma dificuldade com a filha dele, numa enfermidade que ela teve no joelho, se eu não me engano. E ele precisava comprar umas injeções para ela que eram bem caras na época ali. E aí ele colocou lá, pedindo oração primeiro e tal, e aí depois ele colocou, olha, gente, eu ganhei uns panos de prata aqui para vender, para ajudar a comprar a injeção para minha filha. Quem puder ajudar aí, me abençoar, tá aí e tal. E aí eu mandei uma mensagem no privado para ele, né? Porque, veio bem, como eu ainda tinha aquela visão, tipo assim, esse cara não é crente, mas uma coisa que a gente aprendeu em casa, né? Por isso que eu digo, não é só a igreja, mas na hora que para mim não importava quem fosse, aí o cara tá precisando, Sim. vamos dar um jeito com o pouco que a gente tem, mas vamos, né, ajudar. E foi isso que Deus usou para virar uma chave dentro de mim, quando eu decidi ajudar o Arno. Porque o que acontece? Eu mandei mensagem para ele, se o Arno, no privado, né? Se o Arno, tu não vai ter como me entregar os panos, lógico, né? Era 10 pila, acho, cara. é. 10 reais cada pano. Isso. E eu disse, mais 5 eu vou comprar. Me manda a tua conta. E na época não tinha o Pix ainda, né? Me manda a tua conta aí que eu vou depositar o dinheiro pra ti. Então, daí ele disse, amigão, beleza, obrigado e tal. Daí daqui a pouquinho não deu um minuto, ele, tá, mas só espera aí que eu tô vendo um negócio aqui e já falo contigo. Aí passou um tempo, aí daqui a pouco ele me mandou mensagem, viu, Pedro, seguinte, eu veio uma pessoa aqui em casa, me indicou um setor da prefeitura ali que eles ajudam, e eu fui lá e eu consegui as injeções. Então, guarda a tua oferta, cara, abençoa a vida de outra pessoa e talvez eu vá até chorar. Vai lá, cara. E ajuda a outra pessoa, porque eu não preciso, eu consegui. Sim. E quando ele falou, quando eu li isso, cara, Deus me confrontou de uma maneira e disse assim, cara, tu tá vendo? Porque se fosse as pessoas que estão ali de terno e gravata, o modelo de crente que tu acha, eles pegariam o teu dinheiro. Eu tinha consumido. Mesmo ganhando, eles pegariam o teu dinheiro. E aí, cara, a vida do Arley, o caráter dele me fez olhar e dizer assim, não tem a ver com uma tatuagem, não tem a ver com um brinco, não tem a ver com um alargador, com barba, com vestimento, tem a ver com o que tá aqui dentro, cara. Entende? E aquilo ali mudou, então eu comecei a olhar diferente e pensar, e aí eu fui querer descobrir um pouco mais da história, daí o Arley, cara, ele vai em lugares, como o Bruno falou antes, tipo, se tu for nesses ambientes religiosos, tu dizer, ó, tem um cara lá precisando, um viciado, vai lá orar por ele, não vão, não vão. Então, Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, sabe? E relembrando essas histórias. Então, aquilo ali me impactou de uma forma assim que foi a chave desse embate de reinos
aonde o reino de Jesus ganhou espaço na minha vida. E aí eu comecei a, a ir para esses ambientes já sem preconceito, sem, né? Tanto é que daí a gente começou ali na Libertação Plena com o pastor Juliano. Daí eu ia lá, via o Mica cabeludo tocando bateria. Camisa de cara. Camisa de Mas, ô, cara, não. É. Camisa de caveira e o outro lá de brinco. E as meninas, umas com o cabelo pintado, outras de calça, às vezes de bermuda para cantar. E só que Deus vinha, então o reino dele foi apresentado assim para nós, assim dessa forma. Quando eu tirei o preconceito que existia dentro de mim e ali Deus me mostrou o que é ser um cristão, né? Não tem a ver com a roupa que eu uso, não tem a ver com se eu tenho uma tatuagem ou não, se eu cabelo comprido ou curto, eu não sei o que mais que as pessoas colocam tantas coisas. Sim. E acontece exatamente, eu já falei uns episódios atrás, acontece exatamente o que o Bruno falou. Muitas vezes a pessoa tá de terno e gravata, mas com a vida podre. Mas ele bota aquilo ali, é como se ele botasse uma máscara e dissesse, não, eu sou o crentão. E eu já contei que eu e a Dana às vezes chegava brigados na igreja, né? E eu ia pra cima do altar de terno e gravata, ela ia cantar. E isso já não faz mais sentido hoje, quando tu olha para uma pessoa que te deu esse testemunho, né? Que deu esse testemunho de caráter. Porque, cara, como que eu ia saber disso, né? Só fazer uma colocação a respeito da que o Pedro falou do que foi o que pegou o Pedro foi a questão financeira. Sim. Ele começa Que era, porque Deus sabia que era aquilo ali, irmão. Porque eu particularmente, cara, o que me dava nojo, ânsia naqueles lugares e que dá até hoje, se eu vejo, é que do Pedro. Todos Os nós. caras, nós vimos, mano. Primeiro a gente via em casa o nosso vô, né, e o pai da Dana ali tendo um prato a mais na mesa para quem sempre ajudando, acolhendo. E nós íamos para esse ambiente, as pessoas tiravam da boca dos humildes para alimentar os grandões. Então, tipo assim, um cara de longe, renomados, o que eu vou falar aqui acontece até hoje. Sim. Não terminava um culto sem antes eles fazer uma lista de quantos iriam dar batata, quantos iriam dar arroz, quantos iriam dar isso, quantos iriam daqui. E eles ainda diziam, enquanto nós não terminarmos essa lista, vocês não saem daqui. Era termina assim, o culto. era assim, cara. Então isso é uma coisa que pegou muito nós, Sim. sabe? Era isso. E Deus sabia. Deus sabia. Porque começou a ter atrito meu com esse sistema foi Sim. por causa Por da conta questão da financeira. transparência Que financeira. não tinha tesoureiro, que eles exploravam as pessoas, que faziam voto que não existia na Bíblia. Então, Deus. Não existia transparência, né? mano. Tu fala ali que É, acabava o exatamente culto e isso. chegava a pessoa lá, botava o dinheiro na bolsa e não tinha, né? E o mais massa que pra mim é uma coisa muito boa que Deus, tipo assim, disse pra mim assim, ó, Bruno, não é pelo que tu faz, não é por tu apresentar o Arley, mas é por quem eu sou. Porque eu fui, apresentei, falei, bati de frente, mas foi através de uma ideia, pô, se eu não consigo convencer, talvez ele conhecendo o Arley, entendeu? E de uma, cara, pano de prato, irmão. Mas não era o pano de prato, era o coração enraizado na finança, na transparência. E um cara barbudo com alargador, cheio de tatuagem, foi mais transparente do que aqueles que estavam 20 anos. Exatamente. Entende? E olha, e é uma das áreas mais. O ser humano, a gente, como ser humano, a gente sabe, o dinheiro é uma das áreas mais difíceis. Com certeza. Porque ele podia muito bem dizer, né, o Pedro vai mandar o dinheiro aí, ninguém vai saber que eu ganhei. E já é. Mas só que o que acontece? Por que ele não fez isso? Porque Cristo habita dentro dele, com alargador, com tatuagem, com não sei o que. Cristo habita dentro dele, então o temor, né, cara? Deus, o Pedro não vai saber, o Bruno não vai saber, ninguém, mas Deus tá vendo que eu ganhei, então eu não posso pegar esses 50. Pedro abençoa outra pessoa aí que esteja precisando, porque, cara, isso é muito doido. É muito doido porque ali quebrou tudo assim, sabe? Virou Tirou toda, né? rebuliço dentro da cabeça. E aí eu pedi perdão pro Arley já e pedi perdão para Deus, né? E não só o Arley, depois a gente começou
essa foi a virada, mas daí comecei a ver pessoas também acompanhar. O cara fechou uma empresa nos Estados Unidos, veio pro Brasil para cuidar de prostituta. De brinco, tatuagem, largador. E Deus começa a te mostrar. aí Deus começa. Só Cara, tudo aquilo que tu achava que não. daí eu tô pensando que tá de terno e gravata em cima de um altar é ser crente, ser cristão, né? Mas graças a Deus que nós chegamos, ele alinhou tudo olhando para trás assim, olha, a nossa história e eu sei, eu entendo que muito foi do que a gente viveu dentro de casa, porque Deus conhecia realmente o coração. Eu me lembro de épocas que nós sentávamos, eu, o Bruno, até as minhas outras irmãs, a Dana, né, que nós vivíamos, ainda estava ainda nisso, e nós dizíamos, "Pô, um dia a gente possa ter um lugar para ajudar pessoas realmente, para acolher pessoas, para amar as pessoas, porque foi isso que o pai ensinou para nós, né? Infelizmente, hoje o pai não está aí para ver isso, né? Para participar disso com a gente. Também uma pessoa é o pai da Dana, o seu Adelar, que também, né? O Bruno vivia lá também, né? O Du também era exatamente igual ao pai, exatamente. Então, foram homens que ensinaram isso para nós. E eu sei que, apesar da gente estar na religiosidade sendo manipulado muitas vezes, sendo ensinado de uma forma errada, mas o coração da gente sempre foi voltado para Deus. E eu sei que Deus ele começou um projeto, tipo, um processo, né? Porque para Deus ele podia pegar e arrancar de uma hora para outra, Exatamente. né? Mas Deus ele deixou a gente passar por isso para que hoje eu pudesse olhar assim para para essa câmera que está aqui, vocês que estão me vendo aí dizer, gente, não se iluda por aparência. Aparência engana, mas Deus, ele te revela a verdade. Busque isso. É caráter, caráter de Cristo. Foi isso que não permitiu o ar pegar. E é R$ 50, né? R$ 50, nós estamos falando, R$ 50 mudou o meu pensamento em relação a isso. E foi isso que o Arley teve, caráter de Cristo dentro dele. E é isso que importa. Não olhe para a roupa, não olhe para a aparência, não olhe. Ah, mas lá é a parede, a igreja da parede preta. Ah, mas lá é a igreja do não sei o que. Ah, lá é a Da igreja. luz apagada. Uma crítica que nós recebemos lá. É. A igreja do pode tudo, porque pode usar brinco, o homem pode usar brinco, a mulher pode usar brinco, pode fazer tatuagem, pode. Então lá a igreja é fácil ir lá porque pode tudo. Não, gente, é difícil. Porque pode usar um brinco, mas a gente lida com caráter. Pode usar brinco, mas a gente ensina as pessoas a não se esconder, a confessar suas fraquezas, os seus erros, para que junto a gente seja curado. Então pode fazer tatuagem? Pode. O que não pode é trair a esposa e continuar pregando. Pode ter cabelo comprido? Pode ter cabelo comprido. O que não pode é estar enganando os irmãos, pegando dinheiro que não é seu, metendo a mão nas finanças da igreja. É esse tipo de coisa. Então, aí você observa o que é mais fácil, né? Se é viver no pode tudo com tatuagem, com brinco, com essas coisas, ou viver nesses ambientes que tu bota uma roupinha, né? Mas tá mandando mensagem para a irmã, o irmão mandando mensagem para a irmã mandando mensagem para o irmãozinho, marcando encontro, marcando isso, marcando aquilo, saindo com todo mundo, traindo esposa, vivendo esse ambiente. Então, gente, para encerrar assim da minha parte, eu sei que eles querem falar mais, mas observem isso. Quer? Observem isso. Observem isso. Realmente, se a pessoa que está ministrando para ti, se ela tem uma vida com Deus ou ela usa uma roupa que tu identifica que ela tem uma vida com Deus. É muito louco, né? Como Deus tem uma forma de agir com cada um, né? Porque como tu falou ali, poderia simplesmente um dia chegar, ó, Pedro, vou abrir teu olho aqui agora, cara, e tu, pá, já saí dali. Mas ele foi deixando que situações acontecessem, foi enviando pessoas, né? 20 anos. 20 anos. Foi enviando pessoas de lugares, né? Jordânia incomodando, eu incomodando e foi 5 panos, irmão. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu me lembro, o Bruno falando na Jordana agora, eu me lembro que ela dizia para mim na época: Ô Pedro, vamos sair, tu é um enfeite lá daquela igreja. Um grande enfeite. Um grande enfeite. Tanto é, igual eu disse, não ia falar, mas. Tanto é que. Já encerrou, cara.
Tanto é que quando aconteceu com o Eduardo, ela já não ia mais, porque ela disse, nós passamos as nossas dificuldades e ela disse, Pedro, se nós continuar ali, nós vamos errar de novo, cara, nossa vida não vai alinhar. E eu não vou mais. Aí ela voltou a estudar para ver como é a religiosidade, para ter uma desculpa, para ter uma desculpa para não ir no culto, para poder dizer, olha, eu não tô indo no culto, mas eu tô estudando. Porque não podia ficar em casa e não ir no. Ai, cara. Não dá. Olha lá, a Dana fez uma chamada de vídeo com o Arlen. Então, Ó o ar aí. ao ar. Estamos falando de ti aqui, amigão. É o ar. É o É o ar. Pera aí que a gente tá tentando ver o que tá acontecendo. Vai lá. Não, Pedro. Daí, Pega o amigão. celular ali pra mostrar ele aqui. Traz aqui. Pessoal, a gente tá olhando pra lá, ninguém tá entendendo nada aqui. Nós estamos, Mostra lá. nós estamos aqui no nosso bate-papo um só. Vou te mostrar pra câmera aí. Pessoal. Comum aí, Lívia, estão vendo? Ser mais perto. Esse é o ar. Esse é o Arlen, gente. Depois eu dou um zoom aí. Esse é o amigão. Dá um oi aí, War. A gente vai ter que fazer um episódio e uma chamada online, conectar o Como vídeo. é que tá, amigão? Ou trazer esse homem de novo. Vou trazer de novo. Depois eu vou te mandar o link pra te escutar as coisas que o Bruno falou de ti aí. Não, para com isso. Tem como cortar. Mas só falei bem de ti. Valeu! A parte que ele falou mal, a gente vai cortar ali, daí. O Eduardo vai contar uma piada. aí. Ah, fala pra ele que o Du vai contar uma piada. Ele gosta de escutar minhas piadas. Gente, o papo tá muito bom, assim, né? A gente tá aí 1h20 Foi longe, de bate-papo. Foi longe. Mais demora. É. Não, mas tá muito show. E pra gente encerrar, assim, cada um fazer as colocações finais, aí começando pelo nosso amigo Eduardo. Ah, justo eu. Cara, tem que ser tu, cara. Vai lá, meu. Mas deixa eu só falar uma coisa antes. O Eduardo já foi muito famoso no YouTube. A gente vai deixar os links aqui do canal dele pra você se inscrever. Aí, E agora ele vai fazer um apelo pra você se inscrever no canal, Luiz. agora sim. Vai dar. Mas tem que assistir o vídeo e falar junto, né? Senão falar nada daí. Nem sei o que dizer agora, né? O pai já falou tudo que tinha pra falar. O pai. Mas é isso aí, galera. Vamos crescendo junto em Deus. Espero que vocês se inscrevam aí. Ative o sininho. É isso? É isso aí. E. Ele ficou com vergonha de falar o é isso. É isso. Mas isso, tudo que a gente contou aqui é um relato das nossas vidas e não é coisa que a gente escutou de alguém, é o que a gente viveu, o que a gente passou. E pra nós não foi o fim do mundo e creio que pra vocês não vai ser também. Amém. Então não se prendam a isso e busquem conhecer verdadeiramente Cristo. Porque muito tempo eu cresci dentro da igreja, né? Nasci na igreja e nunca saí. Mas eu nunca tinha uma vida com Cristo igual eu tenho hoje. E é isso que realmente importa, né? Cristo tem o nosso coração. E acho que é isso. É isso. Então é isso, cara. Vai lá, Bruno. Considerações finais aí. Galera, foi muito bom estar aí com vocês. Entrar aí na sala de vocês, no carro de vocês. Fazer parte disso. Foi um prazer poder cooperar aí com esse podcast aí, com esse bate-papo. Agradecer aí o convite. Falar daquilo que nós vivemos, né? E temos vivido é muito bom. Dizer para você que, como o Du falou, cara, Deus, ele quer teu coração, sabe? Deus é muito pessoal, muito particular, muito intencional. Acho que ficou bem claro nisso. Para o Pedro foi a finança, sabe? Para você tem que perguntar para Deus aí o que é que você precisa dar esse start para abrir seus olhos, conhecer de fato Jesus. Tá falando um cara que pode dizer para você, eu não vou ser hipócrita aqui, era muito bom viver no erro, sabe? Mas eu tava longe de Jesus, irmão. Por muito tempo, fiquei longe de Jesus.
e tu não te sente completo, tu não te sente que tu está fazendo aquilo para que tu foi chamado para fazer. Então, quando tu vem para Cristo e ele vai ser tipo uma construção, sabe? Deus, ele quer construir, ele te convida a construir a tua história, sabe? Ele não quer fazer tudo sozinho na tua vida, ele não quer te deixar ir de domingo a domingo em um lugar e ele tá fazendo tudo na tua vida. Ele quer convidar você a fazer parte disso. É a tua história com ele, a construir isso. Então, quando tu entende isso, aí Deus vai e te leva em lugares extraordinários, te traz pessoas extraordinárias. Hoje Deus me fez um pai, irmão. Sabe? Hoje eu sou pai de uma criança e se eu ficar mais 10 minutos aqui eu começo a chorar porque hoje eu tenho alguém, sabe, que me olha com pureza, com uma pureza que ninguém nunca olhou para mim e que me ama com uma pureza. Mas eu vejo Deus no Ezequiel. Deus convertendo o meu coração ao dele, sabe? Como a palavra diz que isso iria acontecer. Então é isso, agradecer a tudo que o que foi gerado aqui, sabe? Agradecer a Deus pelas pessoas que ele colocou na nossa vida, agradecer pelas pessoas que já não estão mais aqui, mas que nós carregamos os ensinamentos, o legado. Sou muito grato. Eu sou muito grato porque Deus ele me escolheu para esse tempo, para estar aqui. Eu tenho convicção disso e o desejo do meu coração é que tu possa poder olhar nos olhos dos teus irmãos e dizer, cara, Deus me chamou para esse tempo, por um propósito muito maior do que a minha vida, muito maior do que um microfone, muito maior do que a minha tarefa. Deus, ele quer, como o Du disse, o teu coração. Amém? Amém. Obrigadão, Bruno. Mais umas considerações. Tu já Só- tinha encerrado. Não, eu só quero falar uma questão que eu me lembrei agora, que eu preciso falar. Que a gente fala muito sobre terno e gravata, né, gente? E o que eu quero dizer assim, tem muita gente boa que usa terno e gravata. Nós não queremos criar uma religião ao contrário aqui, de tipo, não, agora só quem presta é quem usa brinco, quem tem tatuagem. Não. Um outro sistema. O que nós estamos falando é de falta de caráter, se escondendo atrás de uma roupa. Mas eu conheço e sou amigo de vários pastores e que usam terno e gravata, então tem muita gente boa também, né, que usa terno e gravata, tem gente boa, assim como tem pessoas que têm tatuagem que são mau caráter. Então, não é essa a questão é você observar. Então, eu quero deixar isso bem claro. Eu costumo dizer, por exemplo, eu guardei dois ternos, né? Porque tem algumas igrejas que me convidam e eu faço questão de dizer, ó, você quer que eu use terno e gravata? Porque para mim não muda, né? Para mim não faz diferença, né? Porque eu prefiro ter que botar uma gravata para ministrar do que eu ir lá e a pessoa não me ouvir por causa da minha roupa. Sim. Então a gente entende isso também e de forma alguma a gente quer criar uma religião, uma religiosidade inversa, né? Então, gente, tem muita pessoa boa e não é a roupa que faz a diferença, é o caráter da pessoa. O problema é tu se esconder atrás daquilo ali, né? Se esconder atrás daquilo ali. Exatamente. Exato. Porque eu fiz isso, né? E quando a gente fala aqui, a gente tá contando a nossa história. Vamos começar uma. Vai de novo. Vai dar 1h30. É bom, mas é importante dizer que É importante. nós fomos essas pessoas. Eu fui, como eu falei, chegava na frente da igreja, daí o irmão Pedro pregava bem, bonitinho, não sei o que, e com a vida podre. Então isso não adianta, né? Então, gente, que Deus abençoe vocês. Obrigado por nos acompanhar. Envia aí. Oh, não, tu vai fazer esse papel. Não, tu viu? Não, você encerra hoje. Hein? Amém, gente. Muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui hoje. Pedro mais uma vez aí com a gente. Você que escutou a gente aqui quase 1h30, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por escutar a gente até aqui. Que Deus possa abençoar aí o seu dia, né? E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva aí, ative o sininho. Mas se fez sentido tudo que a gente falou aqui, né? Se você conhece pessoas que ainda vivem nesse ambiente, né? Envie esse link para ela, envie esse link lá no grupo da igreja, compartilhe, deixe um comentário. Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai estar respondendo, né? A gente vai deixar ali o link no nosso WhatsApp da nossa congregação, caso você tenha
alguma dúvida, queira esclarecer alguma coisa, só chamar a gente ali. Ou queira adquirir o livro, né? Enviamos para o Brasil todo. Então lá a gente vai ter as informações certinhas para te passar. Amém? Obrigado, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Tchau.